capítulo 3. Marcos, capítulo 3, do verso 1 até o verso 6. Marcos, capítulo 3, verso 1 até o verso 6. Servir a Deus é algo maravilhoso, algo que deve ser maravilhoso. A igreja Ebenezer é uma igreja grande, tem muitos departamentos e vários de vocês servem a Deus aqui. Outros, infelizmente, não conseguem servir a Deus aqui na igreja por diversas razões, mas servem ao Senhor em seu lar, cuidando de sua família, no seu trabalho formal. E em todas essas áreas nós devemos servir a Deus, sendo crentes fiéis, praticando a religião verdadeira, observando a palavra de Deus e amando o próximo. E seria maravilhoso se nós pudéssemos fazer isso de forma tranquila, pacífica, mas o mundo não é assim. E desde a queda, aqueles que querem praticar a fé bíblica, querem servir a Deus, enfrentam oposição, perseguição. E quando nós nos voltamos aqui para o texto, vemos que com o nosso Salvador não é diferente. Ele está em sua missão, ele está fazendo a obra de Deus, proclamando o Evangelho, e o que ele enfrenta? Oposição, perseguição. Peço que você acompanhe sua Bíblia, eu lerei o texto. De novo, entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. E estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio, olhando-os ao redor. Indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele em como lhe tirariam a vida. Oremos mais uma vez. Senhor, aqui estamos diante da Tua palavra, que é santa, que é viva e que nos ensina, Senhor. Nos ensina muitas coisas, em especial esse texto sobre o nosso Salvador. Pedimos, ó Deus, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor me capacite, ilumine as nossas mentes e nos ajude a entender esse texto e aplicá-lo ao nosso coração. Edifica-nos, ó Deus, transforma-nos mais e mais a imagem do nosso Salvador. É em nome de Jesus que nós pedimos, suplicamos isso ao Senhor. Amém. Irmãos, Marcos, no capítulo 1, no verso 14, apresenta Jesus iniciando o seu ministério na Galileia. Versículo 14 do capítulo 1 diz que ele pregava o Evangelho de Deus. E aí no versículo 16 do capítulo 1, Jesus chama alguns dos seus discípulos. Marcos, então, no versículo 21 do capítulo 1, relata que eles foram para Cafarnaum. Jesus, então, em Cafarnaum, entra em uma sinagoga para ensinar, e a primeira descrição feita por Marcos do ensino de Jesus é que as pessoas se maravilhavam, porque o ensino dele era diferente, ensinava como quem tinha autoridade. Ainda nesse relato nós somos informados de um homem possesso na sinagoga, e aí vemos não só a autoridade de Jesus em seu ensino, mas a autoridade e o seu poder em expulsar o demônio deste homem. E aí no versículo 28 do capítulo 1, o texto diz que as notícias se espalharam. Então correu célebre a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Mas Jesus não ensinou e curou apenas em um lugar. O capítulo 1 descreve ele indo em outros lugares. E também no versículo 45 descreve, no finalzinho do versículo 45, pessoas vindo de todas as partes ter com ele.
E aí, no capítulo 2, nós somos informados, Marcos relata que Jesus não tem só autoridade para ensinar, autoridade e poder para expulsar demônios, mas também para perdoar pecados. E no capítulo 2, começa então uma série de disputas com os religiosos daquela época. No versículo 15 até o versículo 17 do capítulo 2, é um problema ali, um conflito sobre comer com pecadores. No versículo 18, começa um conflito sobre o jejum. E aí no versículo 23 do capítulo 2, começa um conflito sobre o sábado, que vai ter o seu clímax no texto desta manhã. Diante disso, o tema do sermão desta manhã é: pratique a verdadeira religião apesar das circunstâncias. Pratique a verdadeira religião apesar das circunstâncias. Em primeiro lugar, versículo 1 e 2, observando a palavra na oposição. O texto começa com de novo. De novo é uma expressão muito recorrente em Marcos. O evangelho de Marcos ele é o evangelho mais acelerado de todos. As coisas acontecem de forma muito rápida. E aí Jesus entra na sinagoga. Provavelmente esse episódio aqui é em Cafarnaum, um vilarejo na época de aproximadamente 1.500 pessoas. E ali era a base do ministério de Jesus na Galileia. Ali ele já tinha feito muitas curas, ensinos. O seu nome ali já era muito popular. E fazer isso, ensinar na sinagoga, Jesus fazia com frequência. Mas que local era esse? Nós ouvimos tanto sobre sinagoga. É claro para você o que é uma sinagoga? No Antigo Testamento não há sinagoga. E aí, quando nós vamos para o Novo, a sinagoga já está lá, já é algo estabelecido. E talvez você já tenha se perguntado, o que aconteceu? No Antigo Testamento existia o templo, mas quando o povo é levado cativo para a Babilônia, não tinha mais como assistir o culto em Jerusalém no templo. E aí, então as sinagogas elas são erguidas em vários lugares, em várias partes. No primeiro século elas eram muitas, tinham praticamente em toda a aldeia ou região da Palestina. E é interessante porque nós sabemos sobre a sinagoga, porque nós herdamos elementos muito parecidos com a sinagoga. Por exemplo, na sinagoga havia oração representativa, ficar em pé durante as orações, todos falarmos amém depois da oração representativa, leitura bíblica e exposição do texto havia na sinagoga, e o culto poderia terminar com uma bênção pronunciada por um sacerdote se estivesse um ali presente. Então há aspectos semelhantes do culto com a sinagoga, mas também há aspectos diferentes. Por exemplo, na sinagoga, as mulheres e as crianças ficavam separadas dos homens. E Jesus entra ali naquele local e o texto diz que havia um homem que tinha ressequida uma das mãos. A ideia é uma mão rígida, deformada. E Lucas descreve, Lucas, que Jesus ensinava. Jesus estava ensinando, ele entrou, ele estava ensinando, mas Marcos não diz isso, não afirma isso. Isso porque o propósito dele é diferente do propósito de Lucas, e ele é mais rápido, e ele vai direto ao ponto. E aí, versículo 2, diz que e estavam observando Jesus. No versículo 6, os fariseus são citados, e no capítulo 2, no versículo 24, os fariseus também estão citados. Então, os fariseus que estão ali observando Jesus. Os fariseus eram uma seita dentro do judaísmo que tinha a sua prática em uma interpretação muito minuciosa da lei do Antigo Testamento e errada. E eles já tinham visto que Jesus fez um exorcismo na sinagoga. Jesus já tinha feito um exorcismo. E agora eles tiveram um embate com Jesus, então eles estão ali observando atentamente. E é muito interessante, por quê? Porque estando ali, esperando para ver se Jesus curaria este homem, eles estão demonstrando o quê? Que eles acreditam que Jesus pode curá-lo. Eles acreditam que Jesus pode curar. Então eles estão ali, observando atentamente. Você talvez já tenha observado, certamente já observou alguém assim. E para nós
é difícil talvez captar tamanha importância que o sábado tinha para os fariseus. Dentre os 10 mandamentos, o 4º mandamento, ele nos ordena que nós nos abstenhamos de todo tipo de trabalho, já que o próprio Deus descansou no 7º dia. O 4º mandamento, ele é bíblico, e hoje nós ainda devemos praticá-lo, não no sábado, mas no domingo. O problema era que os fariseus, eles deturparam esse mandamento. O que Deus ordenava, que é bom, que deve ser feito, eles alteraram isso. Por exemplo, a regra geral de observância não era iniciar um trabalho que pudesse se estender até o sábado e não fazer nenhum trabalho no sábado que não fosse absolutamente necessário, por necessário significando pôr em perigo a vida. Então, se alguém era proibido colocar um pé ou mão deslocado no sábado. Se um prédio caísse no sábado, escombros suficientes poderiam ser removidos para descobrir se alguma vítima estava morta ou viva. Se vivos, eles poderiam ser resgatados, mas se mortos, os cadáveres devem ser deixados até o pôr do sol. Então eles tinham detalhes bem específicos, e como só poderia ser feita a cura se houvesse risco à vida, se Jesus curasse esse homem, ele estaria descumprindo para os fariseus, porque a mão ressequida não apresentava risco à vida. E eles queriam, final do versículo 2, acusá-lo. Perceba, o dia que aconteceu essa situação é sábado. E o que se espera de um judeu no sábado? Que ele esteja na sinagoga, cultuando a Deus. E o que Jesus está fazendo? Está fazendo isso. É sábado, Jesus está na sinagoga. Jesus não é alguém que não está nem aí para a lei, como alguns, felizmente fora da igreja, descrevem. Não, Jesus só veio para quebrar com a religião. Não, Jesus está cumprindo a lei. Jesus está observando a lei de Deus perfeitamente. Não a lei dos fariseus, errada, que não estava de acordo com a vontade de Deus, mas o que Deus exige, Jesus está cumprindo, Jesus está observando. Jesus observa a palavra de Deus. É sábado, era um dos mandamentos, e ele estava na sinagoga no sábado. E ao obedecer a palavra de Deus, ao obedecer o que Deus exige, ele está enfrentando o quê? Oposição. Mas ele não se utiliza disso como pretexto para não fazer o que Deus quer que ele faça. Ele está sendo fiel a Deus. Você se mantém fiel em obedecer os preceitos de Deus, mesmo diante da oposição? No seminário eu tenho um colega que ele é faixa preta em karatê. Com ele é melhor nem se meter. E ele lutou karatê por muitos anos, e ele relatou um pouquinho para mim sobre a realidade da competição. Ele disse: você está lutando, o seu treinador está te orientando, seu adversário está ali, seu oponente, proferindo golpes, e aí você toma um golpe, você fica com raiva por vezes, e você quer dar vazão aos seus sentimentos, mas você tem que não dar ouvidos aos seus sentimentos, mas continuar ouvindo o seu treinador e se manter o foco na luta. E isso nos ensina um pouco sobre isso. Em meio à oposição, nós devemos seguir observando a palavra de Deus e não nos esquecermos dela. Observe a palavra de Deus, mesmo em meio à oposição. Mas uma pergunta que nós devemos fazer é: por que Jesus precisou observar a palavra de Deus de forma perfeita? Por que Jesus está aqui cumprindo a lei de Deus? Para nos salvar. Você e eu nem sempre conseguimos cumprir com a palavra de Deus, nem sempre conseguimos observar, nós caímos, nós falhamos diante da pressão, da oposição, nós cedemos, mas Jesus não. Jesus obedeceu de forma perfeita, e porque Ele foi fiel, por causa daquilo que Ele fez, nós podemos
por sua graça, permanecer fiel, praticar a religião verdadeira, observando a palavra de Deus, mesmo em meio à oposição. Pratique a verdadeira religião, apesar das circunstâncias. Em primeiro lugar, observando a palavra na oposição. E em segundo lugar, amando o próximo na indiferença. Versículo 3 até o versículo 5, o texto diz que Jesus disse ao homem: vem para o meio. A ideia ali do verbo é que ele se levante e venha, o que nos remete à liturgia da sinagoga. As pessoas levantavam-se para orar, mas durante a exposição do texto, muitas ficavam sentadas depois da leitura, né? Assim como nós. E Jesus diz para esse homem levantar, vir para o meio. A Bíblia não nos relata muito sobre esse homem, porque o ponto ali, o foco não é ele, é a disputa de Jesus. Essa história, ela está dentro de uma seção que compreende várias disputas de Jesus com os fariseus. E em cada disputa com os fariseus fazem uma pergunta. No versículo 16 eles perguntam: por que ele come com cobradores de impostos e pecadores? No versículo 18, depois da segunda disputa, eles perguntam: como é possível que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus estejam jejuando, mas os seus não? E ainda na outra disputa, na próxima disputa sobre o sábado, no versículo 24, eles perguntam: por que fazem o que não é lícito aos sábados? E agora, depois de 3 perguntas dos fariseus, quem vai perguntar é Jesus. Jesus vira o jogo agora. Agora não é os fariseus que perguntam, é ele quem pergunta. E aí o clímax do texto não está tanto na cura, mas no embate que Jesus está tendo com os fariseus. E ele pergunta no versículo 4: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Essa pergunta lembra Deuteronômio capítulo 30, versículo 15, vê que propõe hoje a vida e o bem, a morte e o mal. E a primeira parte da pergunta de Jesus refere-se à cura do homem que está ali. Jesus pode curá-lo, o homem está ali. Então para Jesus aquilo é imperativo moral, ele sabe que pode curá-lo, o homem está ali, então ele tem que curá-lo. Manter-se na neutralidade é fazer o mal. Tiago 4,17, parafraseando o texto, diz que aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, está pecando. Agora, a segunda parte da pergunta, salvar a vida ou tirá-la, não refere-se tanto à resposta que Jesus daria ao homem, mas à resposta que os fariseus dariam a Jesus. No capítulo 2, Marcos descreve que Jesus sabia o que se passava no coração dos escribas. E Jesus sabe o que está se passando no coração dos fariseus. E com essa pergunta, Jesus está incomodando os fariseus. E aí o texto diz que eles ficaram em silêncio. A pergunta é simples. Não precisa ser nenhum doutor, nenhum seminarista para responder, mas os doutores da lei ficam em silêncio. Os doutores da lei não respondem à pergunta, mas não é só um silêncio para a pergunta, é um silêncio para a ação, é um silêncio para o amor. Como é que eles não lembram o que diz Isaías sobre os cuidados com o próximo no sábado? O Senhor conclamou a Israel a usar o sábado exatamente como Jesus o está utilizando. Mas eles não respondem, eles ficam em silêncio. Os fariseus reduziram a religião apenas a cumprir estipulações, de forma fria, de forma mecânica. A religião para eles não envolvia ali o coração. Eles conseguiam ignorar a condição lamentável deste homem, mas Jesus não esquece deste homem. Eles estão ignorando aquele homem, eles estão usando a doença do homem, a dor do homem.
em nome da piedade, eles se tornaram insensíveis aos propósitos de Deus. E aí então, Jesus, no versículo 5, acompanhe na sua Bíblia, diz: olhando-os ao redor. A ideia do verbo ali é uma pesquisa que Jesus está fazendo, resumida e dominante, como se Jesus estivesse assim, procurando algo na congregação. E aí, as palavras que Marcos utilizará para descrever os sentimentos de Jesus naquele momento são muito interessantes, porque elas são raras no Novo Testamento. E essa palavra que está aí na sua Bíblia, que diz condoído, que a NVI traduziu como profundamente entristecido, ela só aparece aqui, em todo o Novo Testamento. E Marcos está chamando a nossa atenção e mostrando: Jesus não está indiferente, ele está indignado. E a indignação de Jesus, ela também pode ser traduzida como irado. Jesus está irado com aquela situação. Mas como assim irado? A ira não é pecaminosa? Nem sempre. Existem 3 tipos de ira na Escritura: a ira santa de Deus, a ira santa do homem e a ira pecaminosa. Jesus aqui une a ira santa de Deus e a ira santa do homem aqui, e está indignado. Há um filósofo francês chamado Luc Ferry, e Luc Ferry, ele critica a indignação. Ele disse que a indignação é terrível, porque nós ficamos indignados assim: um político foi nomeado por nepotismo, que horrível, tal pessoa fez isso, nossa, que horrível. E Luc Ferry diz que nós ficamos indignados com isso, como se nós fôssemos dotados de uma moral, de um virtuosismo grandioso. E por isso ele critica a indignação e diz: nós nunca ficamos indignados conosco mesmo. Nós ficamos, talvez tenhamos remorso, mas nunca indignação. Caso Luc Ferry esteja certo com o que ele afirma sobre a indignação, Jesus tem o direito de ficar indignado. Jesus tem, pois ele sim é grandioso, ele sim possui uma virtude extraordinária. Mas Jesus não está só irado, ele também está condoído, entristecido com o que? Versículo 5, com a dureza do coração dos fariseus. Mas, irmãos, coração na Bíblia não tem o mesmo significado do que para nós. É um significado mais profundo, envolve não só sentimentos, mas também a mente e a vontade. Quando o texto descreve ali então a dureza do coração dos fariseus, é do tipo: nada que Jesus faz, nada do que Jesus diz perfura os fariseus, nada. As suas mentes, sua emoção, a sua vontade, eles estão ali duros. E isso é um alerta para nós, pois embora Jesus tenha se compadecido do homem da mão ressequida, com os fariseus Jesus está indignado, com os fariseus Jesus está irado. E por que isso é um alerta para nós? Porque nós somos pecadores. Se nós formos estudar a história, nós vemos que o movimento dos fariseus começa de uma forma, com um propósito muito bonito e de uma forma muito boa, e ao longo do tempo eles vão se perdendo cada vez mais. E nós somos pecadores, nós podemos transformar a religião verdadeira em praticar preceitos de forma fria e mecânica. Você vem ao culto, senta, faz uma cara piedosa durante as orações, mas a sua mente, seus pensamentos estão em outro mundo. O rito externo você cumpre, mas o seu coração está longe daqui. Alguém compartilha algum pedido de oração, alguma coisa, na hora você finge que se importa, mas no fundo você não se importa. No fundo você só quer ir para casa, fazer outra coisa, porque você não tem deleite, alegria em Deus. Você é como um estudante de piano mal instruído que sabe as notas, mas não sabe tocar uma música.
Você é como um dançarino, alguém que dança e sabe contar os passos, mas não se solta para dançar. Cristo tem ódio disso. Cristo odeia a falsa religião, a conformidade externa apenas com as regras. A falsa religião traz não o agrado de Deus, mas a ira de Deus. Ninguém será recebido por Cristo apenas por ritos externos. Ninguém. A religião verdadeira flui daquilo que é interno, do coração, para aquilo que é externo, não apenas ritos externos. Voltando ao texto, Jesus não recua e então ele cura o homem. Disse ao homem, estendendo a mão, estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. Ele não só observa a palavra cumprindo a guarda do sábado, mas restaura o sábado no seu propósito original. Isso nos traz pelo menos mais duas aplicações. A primeira aplicação é de consolo, conforto. Jesus não foi indiferente àquele homem. E Jesus não é indiferente a você. Ele conhece os seus problemas, Ele conhece as suas lutas, as suas enfermidades. Hebreus 4,15 diz que nós não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Jesus não é indiferente às suas dificuldades. Ele se compadeceu desse homem, Ele o amou. E Jesus também te ama. Mas a segunda aplicação é: se Jesus não fica indiferente a esse homem, ninguém o pediu, se Jesus vai e o cura, e se Jesus não fica indiferente a nós e nos ama, olhando para o que Cristo fez, nós podemos aprender a amar o próximo, fazendo algo mesmo quando ninguém está fazendo, pedindo mesmo quando as pessoas estão indiferentes. Às vezes, dentro da igreja, ou fora também, você percebe alguma coisa, algo que precisa ser feito, alguém que precisa de ajuda, mas ninguém está fazendo. Talvez alguns estejam até percebendo como você, mas estão indiferentes. A indiferença dos outros não pode fazer com que você pare, não faça, não tome uma atitude de amar o próximo, de servir ao outro. Ame o próximo. A religião verdadeira é, segundo Tiago, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. 1 João 3,18 diz: filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Nós não podemos esquecer esse aspecto tão importante da religião verdadeira: amar ao próximo, mesmo em meio à indiferença. Crianças, vocês também são chamadas a imitar o nosso Salvador. Jesus nos salva e agora nós podemos imitá-lo. E imitar Jesus é amar o próximo, amar o amiguinho, a amiguinha, ajudando, respondendo. Vocês têm também que imitar o seu Salvador, amando o próximo. De que forma, irmãos, amar ao próximo é visível na sua vida? É palpável nas suas atitudes. Mas se você tem ficado indiferente ao próximo, se você tem esquecido das pessoas, volte-se para Cristo. Cristo, Ele sabe melhor do que ninguém como amar ao próximo. Ele nos amou, Ele ama. Nós ouvimos aqui sobre aquela mulher, aquela viúva, que perdeu seu único filho, e Jesus vai em direção a ela. Quando os doentes perguntam se Jesus quer curá-los, Jesus diz que sim, quer. Ele ama o próximo, Ele exerceu amor e Ele pode, por sua graça, te ensinar, te ajudar a amar ao próximo, mesmo em meio à diferença. Pratique a verdadeira religião apesar das circunstâncias. Em primeiro lugar, observando a palavra. Em segundo lugar, amando o próximo na indiferença. E por último, e não menos importante, aceitando a perseguição na hipocrisia. O versículo 6 diz que, retirando-se os fariseus,
conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. Olha a hipocrisia desses homens. Em pleno sábado, eles estão acusando Jesus de quebrar a lei, e o que eles estão fazendo? Planejando tirar a vida de alguém. Isso pode. Isso pode. E os herodianos, o texto descreve aqui os herodianos, eles eram um grupo judeu que simpatizava com Herodes Antipas, aquele que decapitou João Batista. E esses herodianos, eles simpatizavam com o helenismo, isto é, com a inserção da cultura grega na sociedade, e eles não eram rigorosos na prática da lei. Havia um conflito entre os herodianos e os fariseus, mas o que eles estão fazendo aqui? Unindo-se para conspirar, para tirar a vida do Senhor Jesus. E ao contrário de Jesus, que trabalha às claras e todo mundo o vê, eles não trabalham às claras. Eles conspiram em segredo. O que Jesus disse no versículo 20 do capítulo 2, de que o noivo será tirado deles, agora tem um caráter mais palpável. E a perseguição de Jesus culmina no final de Marcos, na sua morte. Ele não só ensinou a palavra, ele não só nos amou, ele não só curou, ele deu a sua vida para que eu e você pudéssemos ter a honra de vivermos por ele e até sermos perseguidos por causa dele. Basta arrepender-se dos seus pecados e crer no Senhor Jesus. Caso você não tenha feito isso hoje ainda, hoje é tempo ainda de arrepender-se, de entregar a sua vida a Cristo. E como eu disse, Marcos mostra a hipocrisia dos fariseus, desses que perseguem Jesus. Eles acusam Jesus de fazer algo que Jesus não está fazendo, e fazem aquilo que eles dizem que Jesus está fazendo. E isso é interessante porque vários grupos ideológicos hoje acusam os cristãos de várias coisas que os cristãos não fazem e que esses grupos o fazem. Filósofos existencialistas criticam, dizem que os cristãos ficam impondo seus dogmas a outros. E o que esses mesmos filósofos fazem? Impõem seus dogmas. Tente discordar deles em uma de suas classes, para ver se você não é ridicularizado. Eles são hipócritas. E assim como a perseguição era hipócrita, mascarada na época de Jesus, assim o é em nossos dias. Como você lida com a hipocrisia daqueles que nos perseguem? Você entende que isso aconteceu com o nosso Salvador e que acontecerá conosco? Acontecerá com aqueles que praticam a verdadeira religião? Alguns crentes ficam muito indignados com a hipocrisia dos perseguidores e tal, mas eu pergunto, o que você esperava? Você espera uma perseguição justa? Transparente? Não espere isso. Olha o que eles fizeram com Cristo. Mas a perseguição com Cristo não é só intelectual, como talvez seja a nossa realidade aqui no Brasil hoje. Ela também é para tirar a vida dele. Os herodianos, no versículo 6 aí, só Marcos destaca os herodianos. Mateus, que descreve esta cura, não fala dos herodianos. Lucas não fala dos herodianos. E por que só Marcos põe isso aqui? Marcos é um evangelho escrito primeiramente para os cristãos em Roma que enfrentavam a perseguição política. Então, quando Marcos põe isso aqui, ele está dizendo que a perseguição de Jesus, está antecipando que a perseguição de Jesus não é só religiosa, mas também política, e aqueles primeiros ouvintes poderiam ler isto, ouvir isto e se identificar com Cristo, do tipo, nós estamos passando pelo mesmo que o nosso Salvador passou.
pois eles estavam tramando tirar a vida de Jesus. E isso é uma coisa que nós também precisamos entender, porque o Evangelho de Marcos não é só para os cristãos primitivos de Roma, mas também para nós. O Senhor Jesus lidou com uma perseguição que buscava tirar a sua vida. Os cristãos primitivos lidaram com uma perseguição que buscava tirar a vida. Buscavam prendê-los, matá-los. Ao longo da história da igreja, sempre houve e ainda há hoje perseguição que busca tirar a vida de crentes. Como você está preparado para enfrentar esse tipo de perseguição? Como nós estamos preparados? Concluindo, eu quero lembrá-los que Deus, em Gênesis 3, estabeleceu ali a luta de duas sementes, a semente da mulher e da serpente, e que haveria conflitos entre elas. E ao longo do Antigo Testamento nós vemos a luta dessas duas sementes. Logo após a queda nós já vemos Abel sendo morto por Caim. O povo de Israel depois é oprimido pelos egípcios. Davi é perseguido por Saul, o profeta Elias sofre perseguição, e poderíamos citar outros exemplos. E os perseguidos e os oprimidos são sempre os fiéis, aqueles que buscam praticar a verdadeira religião. E aqui nesse texto, nós vemos a continuação dessa perseguição, desse conflito entre as sementes. E a perseguição religiosa e política que Jesus enfrentou, como eu disse, sempre existiu ao longo da história da igreja. Às vezes de forma mais intensa e mais ampla, às vezes de forma reduzida, menos intensa. E essa perseguição, ela existirá até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas Jesus um dia voltará e nós não precisaremos mais observar a palavra em meio à oposição, amar o próximo na indiferença, porque não haverá mais oposição, não haverá mais indiferença e muito menos perseguição. Você anseia por esse dia, a volta do nosso Senhor e Salvador? Enquanto esse dia não chega, pratique a verdadeira religião. Em primeiro lugar, observando a palavra na oposição. Em segundo lugar, amando o próximo na indiferença. E em terceiro e último lugar, aceitando a perseguição na hipocrisia. Que Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado pela Tua palavra, que é viva, poderosa. Nós enfrentamos dias difíceis, temos oposições, pessoas que procuram nos acusar, uns mais, outros menos. Precisamos da Tua graça, ó Deus. Nós não podemos nos esquecer, nós não temos nenhum pretexto para deixar de observar a Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos por Tua graça e misericórdia. Ajuda-nos a amar, a servir o próximo, ó Deus. E a aceitar que seremos perseguidos. Obrigado pela Tua palavra. Que nós possamos lembrá-la ainda ao longo dessa semana e aplicá-la. E que o Senhor aplique por meio do Teu Espírito em nosso coração. No nome de Jesus, amém.